Graça e paz, meu nome é Ronilson, eu quero compartilhar com vocês hoje o testemunho da minha conversão. Isso aconteceu em agosto de 1996, na Igreja Evangélica Coluna Peniel, no bairro Simeone, em Ribeirão Preto, pastoreada pelo pastor Adalto. Fui evangelizado pelo, na época jovem, hoje missionário Jefferson, que hoje está na África. E quando me aproximei de Jesus, quando me aproximei do Evangelho, como a maioria das pessoas, me aproximei do Evangelho de Jesus, pensando que as circunstâncias ao meu redor deveriam ser mudadas, pensando que tudo ao meu redor precisava ser mudado. Dificilmente nos aproximamos de Jesus com a consciência exata de que realmente precisa ser mudado. E quando eu me encontrei com Jesus, assim como foi com Zaqueu, quando recebeu Jesus em sua casa, e a santidade de Jesus o impactou, Zaqueu entendeu que ele precisava mudar, que era necessária uma mudança no interior. Como a maioria das pessoas às vezes está acostumada a ouvir testemunho de pessoas que eram talvez viciadas em algumas coisas, com algumas práticas ilícitas que são costumeiras na nossa sociedade, o meu testemunho não inclui esse tipo de coisa. Mas conforme eu fui conhecendo a Jesus, descobri que mesmo não sendo viciado em alguma coisa, não fazendo práticas como algumas pessoas esperam ouvir um testemunho, existiam coisas dentro de mim que me faziam uma pessoa pior do que qualquer viciado e entorpecente. Existia dentro de mim ódio, amargura, rancor, a revolta. Isso fazia com que a minha percepção da vida ao meu redor, das pessoas ao meu redor, fosse totalmente distorcida. Isso fazia com que eu caminhasse numa vida, conforme a Bíblia diz, num abismo após o outro. Um abismo após o outro, porque sempre quando nós percebemos as coisas de maneira errada em nossas vidas, isso só produz cada vez mais sentimentos negativos em nossas vidas. Isso contamina o nosso coração e contamina o nosso espírito. E assim como foi com Zaqueu, quando fui iluminado pela palavra de Deus, quando fui iluminado pela presença de Jesus, pela santidade de Jesus, essa santidade que pude perceber na vida das pessoas que estavam ao meu redor, no meio onde comecei a frequentar, quando comecei a participar das reuniões da igreja, da comunhão do povo ali daquele lugar, eu fui impactado por isso. Pude perceber que havia um outro modo de viver, um modo de viver onde o ódio, o rancor e a amargura deveriam ser substituídos pelo perdão, pela compreensão, pela empatia, pelo altruísmo, pelos frutos do Espírito, a qual pertencem a Cristo. O caráter de Cristo deveria ser impregnado em mim, deveria ser colocado em mim pela presença do Espírito Santo. Isso certamente faria e fez em mim ter uma nova visão da vida. Isso fez com que eu pudesse aprender a perdoar as pessoas, fez com que eu pudesse ser limpo de tudo aquilo que existia dentro do meu coração. E onde existia ódio e rancor, foi substituído pelo amor, pela compreensão, porque foi assim que Jesus fez comigo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, enquanto éramos ainda pecadores. Não havia mérito algum em mim para que Cristo morresse na cruz pelos meus pecados. E muitas vezes nós esperamos que pessoas ofereçam a nós méritos para que nós possamos amá-las. E na realidade isso jamais vai acontecer. Nós temos que amar porque Cristo está em nós, independente dos méritos que haja na pessoa. O amor não é baseado em troca, o amor é algo que deve estar inerente em nosso ser. Eu aprendi isso com Jesus, porque essa é a característica de Jesus. E Jesus ensinou o Ronilson a ter uma perspectiva da vida. Isso não significa que não haveria mais coisas ao meu redor, circunstâncias ao meu redor, que seriam tentativas, talvez, do inimigo, ou talvez até de algumas pessoas, de produzir em mim sentimentos que anteriormente eu sentia. Mas hoje o Senhor me ensina, e quando eu digo ensina, porque Ele ainda continua me ensinando a lidar de maneira diferente com todas essas coisas. Jesus me ensina a olhar com outros olhos para a vida das pessoas. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, se não me engano, versículo 16, que ele diz que agora não podemos mais olhar para as pessoas com nossos olhos naturais. No versículo 17 diz que porque agora nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor nos dá olhos diferentes.
O Senhor nos dá um novo coração. O Senhor nos dá uma nova perspectiva, uma nova visão a respeito da vida, uma nova visão a respeito das pessoas que estão ao nosso redor. E nos dá também sentimentos diferentes. E eu louvo a Deus porque isso o Senhor começou a fazer lá em 1996. O Senhor continua trabalhando em minha vida. E eu louvo a Deus porque eu creio que a obra que Ele começou, Ele terminará. E essa obra ela é contínua até o dia em que o Senhor virá um dia nos buscar. E a Bíblia diz que aquilo que é corruptível, que é a nossa natureza humana, o nosso corpo ele vai ser revestido de incorruptibilidade. Receberemos um corpo glorificado que receberá essa incorruptibilidade. E aí então não mais haverá coisas que temos que lidar com elas nessa terra, mas o Senhor nos promete nos revestir de incorruptibilidade. Mas enquanto estivermos aqui, estamos num processo de santificação, um processo de conversão onde o Senhor transforma a nossa existência. E assim tem sido na minha vida. Eu louvo a Deus porque em mais um ano o Senhor tem me mantido de pé nessa jornada. O Senhor continua me dando força para perceber o quanto eu preciso ser transformado e estou sendo transformado. Quando eu olho para o meu passado e percebo o quanto Cristo já me transformou, eu o glorifico por tudo aquilo que Ele tem feito e me dá forças para continuar com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé, me dá força para continuar na minha jornada, que continuará até o dia em que o Senhor vier me buscar. Que o Senhor possa também te dar força, te motivar, que você possa talvez entender por esse testemunho, que você possa entender que aquilo que foi possível na minha vida pode ser possível na sua vida, que saiba que Jesus, ele certamente pode mudar e mudará algumas circunstâncias na sua vida, assim como mudou também na minha. Mas o mais importante é que Jesus deseja mudar o nosso interior. O mais importante é o que Jesus fez dentro de nós, dentro do nosso espírito. Ele veio, morreu pelos nossos pecados, purificou o nosso espírito, nos libertou de todo pecado e hoje está conosco. E o Espírito Santo nos conduz no caminho da verdade. E eu louvo a Deus, espero que meu testemunho possa produzir edificação na sua vida, te motivar a prosseguir a jornada cristã, que não é fácil, mas o Senhor nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E eu quero orar com você nesse momento. Deus, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor um dia me alcançou com sua graça. E ao me alcançar com tua graça e com seu amor, o Senhor me mostrou o que realmente precisava acontecer em minha vida, as mudanças que precisavam acontecer no meu interior, o quanto era necessário mudança e transformação no meu espírito. O Senhor me purificou, assim como o Senhor tem poder para purificar todos aqueles que o invocam. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, eu louvo ao Senhor pela tua palavra, que é instrumento do Senhor para a santificação dos seus filhos. Louvo ao Senhor por cada vida que está ouvindo, que ouviu esse testemunho, que está ouvindo essa oração, que está orando comigo. Talvez pessoas que nessa jornada passaram por processos difíceis e que por algum motivo tropeçaram ou desistiram da jornada. Ou por algumas pessoas que estão passando por esse momento difícil nesse momento e que estão pensando em desistir. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem propósito nessa pessoa estar ouvindo essa mensagem, estar ouvindo essa oração, estar orando comigo. O Senhor tem propósito de produzir renovo, de produzir fortalecimento, porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Que o Senhor produza renovo, que o Senhor renove a fé, que o Senhor fortaleça, renove o vigor daqueles que estão com os joelhos cansados, com os pés cansados. Ó Pai, que em nome de Jesus, que haja testemunho, ó Pai, a cada dia, daquilo que o Senhor pode fazer na vida das pessoas, assim como o Senhor me alcançou um dia, transformou a minha vida e tem me sustentado de pé até hoje. Que assim seja na vida das pessoas, a quem o Senhor também um dia chamou e que chamará no futuro, e que um dia estarão diante de ti. Porque o seu amor é que nos sustenta e a sua graça é a nossa força. Deus abençoe.